Olá, está no ar mais uma edição do Semana Legislativa. Nossa revista eletrônica apresenta os principais fatos e notícias que marcaram a semana na Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Fique agora com os destaques desta edição. Campus da Unifesp é inaugurado em São José e vereadores cobram ampliação do número de vagas na instituição. Antigo casarão no centro da cidade se transforma em um bem preservado por lei. Vereadores aprovam projeto que regulamenta o funcionamento da feira noturna em São José. Comissão de inquérito vistoria canteiro de obras da Arena Esportiva de São José. A Câmara aprovou um projeto de lei que institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. As ações serão coordenadas pela Secretaria Especial de Defesa do Cidadão, integrada ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. A ONU estima que 7 em cada 10 mulheres são vítimas de violência em algum momento da vida. A agressão pode ser física, psicológica, sexual ou econômica e acontece dentro e fora de casa. Em São José dos Campos, o combate ao abuso de gênero tem recebido atenção especial da Câmara de Vereadores e de aliados, como a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, instalada há 8 meses. Outro exemplo foi o lançamento da cartilha Lei Maria da Penha, com palestra da própria ativista, realizada este ano na Câmara Municipal. Além dessas ações, em breve a cidade terá o reforço do Programa de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A implantação do projeto, de autoria das vereadoras doutora Ângela e Amélia Naomi, foi aprovada pela Câmara na semana passada. O próximo passo é a regulamentação pelo Executivo, que poderá fazer convênios com outras instituições para viabilizar o programa. Outro projeto aprovado pela Câmara altera a data do evento Pet Fair. Com a mudança, o evento voltado para criadores e amantes de animais de estimação será antecipado em 1 mês. O evento Pet Fair, realizado anualmente na última semana do mês de outubro, passa a ocorrer na última semana do mês de setembro. Segundo o vereador Petite da Farmácia Comunitária, a alteração da data, que já faz parte do calendário de eventos oficiais do município, foi proposta para evitar a concorrência com um evento similar, que acontece na capital paulista também em outubro. Pet Fair é uma feira que reúne fabricantes e varejistas que trabalham com produtos do ramo animal. Também participam do evento veterinários, clínicas, cuidadores e doadores. Para a edição deste ano, além da exposição de produtos e inovação na área, estão previstos workshops e palestras educativas. Para cumprir o dever de nomear áreas públicas da cidade, os vereadores buscam homenagear pessoas importantes que ajudaram a escrever a história do município e da região. Pensando nisso, a Câmara aprovou um projeto que denomina uma praça no Galo Branco de Praça Eno Nascimento. Conheça um pouco mais sobre esse morador que viveu em um distrito de São José. A praça, que ganhou o nome do morador da Zona Leste de São José, fica entre as ruas Ulisses de Paula Filho, Valdemar Pedrosa e Juvenal dos Santos. Eno do Nascimento morou no distrito de Eugênio de Melo e era mais conhecido como o Senhor Bingo. O apelido veio depois de ele ter sido o vencedor de um jogo de bingo em Eugênio de Melo. Parentes e amigos contam que Eno dedicava o tempo às pessoas que moravam no distrito. Era envolvido com atividades sociais, providenciava medicamentos e alimentos para os mais pobres e os acompanhava ainda em consultas e exames médicos. A vereadora Dulce Rita, autora do projeto que dá o nome dele à praça, conta que ele fazia tudo isso e nunca perdia o bom humor. Nem mesmo quando, em 2010, foi vítima de um AVC. Senhor Bingo faleceu em 2013 e, ainda de acordo com a vereadora Dulce Rita, deixou um exemplo de alegria e amor ao próximo. E você, já pensou em adotar uma praça? Essa ideia é o objetivo de um projeto aprovado pela Câmara. A medida autoriza qualquer pessoa física ou jurídica a se tornar responsável por uma das mais de 550 áreas verdes disponíveis no município. Gostou da ideia? Então descubra mais nesta reportagem. Em meio às árvores e flores, lá está uma placa. E não é uma placa qualquer.
Ela indica que alguém resolveu adotar aquela praça. E este alguém é o responsável pelos cuidados e manutenção do lugar. Tem que se atentar para o corte da grama, limpeza, irrigação. Afinal, estamos falando de um bem público. E você sabia que a ideia de criar uma adoção de praças na cidade surgiu de um projeto criado pela Câmara Municipal? O projeto é do vereador Walter Hayashi. De acordo com a medida, pessoas físicas e jurídicas podem se candidatar para colaborar com a manutenção das áreas verdes e praças. Em São José, 80 das cerca de 650 praças da cidade foram adotadas. 79 delas são de responsabilidade de empresas. Apenas uma está aos cuidados dos cidadãos. Pensando em aumentar o número de adoções, a prefeitura abriu um espaço para inscrições de novos colaboradores. As etapas para adotar uma praça são simples. É preciso abrir um processo administrativo em qualquer posto de protocolo da prefeitura. Não é cobrado pela abertura do processo, mas o colaborador precisa arcar com as despesas para a manutenção da área. Depois de formalizado, é elaborado um contrato com o município, renovado todo ano, que permite ao colaborador manter os cuidados do local. Aprovada a adoção, a praça ganha uma placa com o nome da empresa ou pessoa de quem a adotou. Para garantir que o responsável está cuidando da praça, a prefeitura realiza fiscalizações semanais. Fazer de um bem público um bem tratado e conservado faz parte do trabalho da Câmara Municipal. No centro de São José, alguns poucos imóveis ainda ajudam a preservar um pedaço do passado da cidade. Dentre aqueles que resistem ao tempo, está um antigo casarão na Praça Presidente Kennedy. Comprometida com a proteção da história da cidade, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que transforma essa casa em um bem preservado pelo município. Conheça mais sobre a história desse imóvel na reportagem de Lucas Guerra. Uma beleza histórica percebida nos detalhes. Os azulejos portugueses se mantiveram firmes mesmo com a passagem dos anos, assim como a arquitetura da casa, que remete ao século XIX. O casarão antigo, construído no século XX, é um exemplo raro entre as construções que podem ser vistas pelo centro da cidade. Ele fica na Praça Presidente Kennedy e hoje é propriedade do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Como a casa é um dos últimos casarões que existem na região central, um projeto criado pelo Executivo pretende manter a preservação do imóvel. O projeto foi votado e aprovado por unanimidade pelos vereadores. A casa passa a ser um elemento de preservação de São José dos Campos. É o primeiro passo para garantir que o local não vá sofrer alterações arquitetônicas no futuro. Existem na cidade cerca de 50 bens preservados, 28 deles são bens imóveis. O impacto é que o município reconhece a importância, né? No caso a gente está falando de um bem imóvel, né? Ou seja, esse imóvel como importante para um período histórico do município, né? Ele é localizado na Avenida João Guilhermino. A importância da Avenida João Guilhermino, né, para a cidade, né, na sua constituição, ou seja, ele foi no período senatorial, e essa casa já existia, ela é uma representante do que foi aquele período, do que as casas foram naquele período. A lei que tornou o casarão um bem preservado vai impedir que ele seja derrubado ou reformado de modo que perca as características originais. Segundo o projeto, a partir de agora, toda a fachada deve ser mantida, incluindo este portão com grades de ferro na entrada e todos os elementos decorativos, como as janelas e azulejos. E não é só a arquitetura que vai ser conservada por mais longos anos, não. Com o casarão preservado, a história por trás do lugar também vai ser mantida. Os moradores, mesmo depois de muitos anos, vão se lembrar que a casa fez parte de um projeto de embelezamento da cidade ainda no século XX e que um dos primeiros moradores foi um padre. Por isso, o imóvel ficou conhecido como Casa dos Padres. Porque na conversa com antigos moradores da região, nós ficamos sabendo que eles se lembravam que a residência era a residência de 3 homens solteiros, sendo que um deles era padre. E aí nós adotamos essa característica para poder estar se referindo à residência. A cidade de São José dos Campos passa a ter um conselho gestor do Fundo de Habitação. O órgão foi instaurado a partir de um projeto de lei aprovado pelos vereadores. A meta do conselho é criar meios de angariar verbas para ampliar o Fundo Municipal de Habitação. O projeto enviado pela Prefeitura
foi aprovado por maioria na Câmara. O grupo que deve compor o Conselho será formado por órgãos e entidades do Poder Executivo, além de representantes da sociedade civil. O Conselho Gestor do Fundo Municipal tem como objetivo definir o uso dos recursos, que podem vir de doações do Orçamento Geral do município e de empréstimos internos e externos. A ideia é que essa verba seja utilizada para reforçar a política de habitação da cidade, contribuindo com projetos de interesse social, além de garantir melhorias nas moradias e até a compra de novos loteamentos. Diante da importância e relevância do tema, o Conselho foi aprovado de imediato pela maioria dos vereadores. O Conselho Gestor do Fundo Habitacional vai promover audiências públicas e conferências para debater e avaliar critérios e prioridades no município. A composição do Conselho ainda será definida pelo Poder Executivo e monitorada pela Câmara. E ainda nesta edição, vereadores cobram ampliação do número de vagas na Unifesp durante a inauguração do campus na cidade.